Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse humilde canal do Leitor Isgari. Eu sou Edson Vander e esse aqui é um canal para quem gosta de filosofia, arte, história e principalmente sobre livros, para quem ama os livros, para quem ama a literatura, para quem ama um bom café. Agradecendo os meus 1228 incríveis desse canal. Muito obrigado a vocês todos que têm feito a alegria deste velho e bobo gari que vos fala. Hoje eu venho com uma coisa um pouquinho mais especial. Além do meu café, que ficou amargoso porque o açúcar ficou todo no fundo, eu venho trazer para vocês, olha só, primeiro livro que eu estou lendo. Vocês sabem que eu continuo lendo George Orwell, né? A Revolução dos Bichos. Eu sei que aqui está 1984 está em cima. Não, mas na ordem, aqui ó, a ordem é a Revolução dos Bichos está em primeiro lugar e depois vai vir a 1984. Vocês já leram 1984? Já leram a Revolução dos Bichos? Eu sei que eu já perguntei isso várias e várias vezes a vocês e essa edição está primorosa, com certeza. Mas hoje eu venho falar sobre uma coisa muito interessante. Inclusive eu tive que botar, olha só, no caderninho, porque né, são vários pontos e eu não posso ficar me perdendo, né? Vocês sabem que eu sempre me perco, eu começo a falar de uma coisa, estou falando sobre a escravidão e daqui a pouco eu estou falando de Fórmula 1, não tem nada a ver, e aí ficam aí, algumas pessoas reclamam, por que você se perde tanto? Boa pergunta. Às vezes é preciso se perder para se encontrar. Que filosofia de botequim terrível. De qualquer forma, olha só, coisas interessantes para dizer. Hoje, 16 de novembro de 2025. 16 de novembro de 2025. Em 16 de novembro, também em 1849, olha que interessante, em 1849, um tribunal russo condenou Fyodor Dostoiévski, que é o arrasta para cima, por ele ter atividades antigovernamentais, segue, você me entende. A pena depois foi comutada a trabalhos forçados. Acho que foi até assim que ele escreveu vários de seus livros, por exemplo, Crime e Castigo, né, que é um livraço. Você já leu Crime e Castigo? Deixa aí nos comentários se você já leu, se você gosta de Fyodor Dostoiévski. Em 1945, também nessa data, 16 de novembro de 1945, foi a fundação da Unesco. Em 1955, nesta mesma data, é realizada a primeira edição da Feira do Livro em Porto Alegre. Agora vem o mais interessante. Em 16 de novembro de 1922, nasce um escritor que vai entrar para a história dos anais, principalmente da nossa língua, a língua portuguesa, a língua pátria, que é José de Saramago. Sim, José de Saramago nasce em 16 de novembro de 1922. Plena a Semana da Arte Moderna, no ano da Semana da Arte Moderna de 1922. O cara era predestinado, né? E ele é o único literato de língua portuguesa a conseguir ser laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Ele consegue o Prêmio Nobel em 1998, o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Enquanto nós estávamos passando vergonha lá na França, né? Passando vergonha com a nossa seleção na França, ele estava sendo laureado ao Prêmio Nobel de Literatura. Um escritor de vários clássicos maravilhosos, né? Vocês sabem disso, né? E ele infelizmente vai embora dessa terra em 2010. Mas, como eu disse a vocês, eu tive que fazer uma simples escolinha. Por quê? Por que eu fiz uma simples escolinha? Não é uma cola, senhores. É só para não me perder, como você já viu, eu já me perdi no começo do vídeo. Mas eu venho aqui responder uma pergunta muito importante. Por que Memórias Póstumas de Brás Cubas é meu livro favorito? Por que Memórias Póstumas de Brás Cubas é meu livro favorito? E eu vou dar 5 motivos para que Memórias Póstumas de Brás Cubas... 5, isso 5, olha só. Eu sei que parece que esse dedinho que eu vou embora, mas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 motivos
para o porquê eu amo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui nessa edição nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Essa é uma edição da editora Abril Cultural. Olha só, são livros, aliás, muito bonitos, né? Vocês sabem disso. Eu tenho a coleção completa desses livros e costumo ganhar de vez em quando um a mais, um a menos, embora que esse aqui só tem esse mesmo. Há uma edição também muito boa, se eu não me engano, da Globo Livros, que vinha na Folha de São Paulo, que é muito boa também, porque ela destrincha toda a obra para você. É muito bom. Mas, esse vídeo será, eu vou dar 5 motivos, mas são os meus motivos, que fique claro que são os meus motivos. Os meus motivos. O primeiro motivo é a ironia machadiana. Ironia essa que começa já na dedicatória. Vocês sabem, vocês já viram que eu já li várias vezes, mas lerei de novo com todo prazer essa dedicatória maravilhosa. Olha só. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Que espetáculo! Só aqui já vale o ingresso, digamos assim. Aqui vale o ingresso desta obra sensacional. A ironia machadiana, porque o Brás Cubas, ele pega essa obra em sua mão e dedica. Ele vai dedicar a quem? Ele vai dedicar ao governador, como fez o príncipe, né? O Nicolau Maquiavel lá, o príncipe. Ou vai dedicar a mãe, o irmão, o primo, o tio, o cunhado? Não, ele vai dedicar ao verme. Ou seja, quem dedica a obra é o defunto autor ou o autor defunto. Na verdade, é o próprio Brás Cubas que dedica. Ou seja, ele pega na mão de Machado a obra, dá licença que aqui quem manda sou eu. Ele pega para ele. Isso é Machado de Assis. Então, essa é a primeira. E o sarcasmo vai da obra de Machado de Assis do começo ao fim, principalmente nessa aqui. E Dom Casmurro também tem um sarcasmo enorme, incluindo o próprio nome de Dom Casmurro. Já comecei, para vocês verem por que eu preciso da cola, eu já comecei a desandar e falar bobagem. E essa é a primeira. E você? Você faria o mesmo? Você dedicaria? A quem você dedicaria a sua vida? A quem você agradeceria? Deixa aí nos comentários. Me dá aquela força. Ei. Dá aquela forcinha. Se você puder e quiser. Segundo, né? O Machado vem bebendo de fontes clássicas. Sim, Machado bebe de fontes clássicas. Logo nas primeiras páginas aqui, ele já fala do Pentateuco, né, que são o Torá, os primeiros livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros de Moisés. Ele fala de Hamlet, to be or not to be, that is a question. Duolingo. eu sei, né, de Shakespeare, de William Shakespeare. Ele fala de Édipo Rei, né, de Sófocles, a tragédia de Édipo Rei, de Sócrates, principalmente na parte ali, decifra-me, te devoro, olha só, que coisa fantástica. Então, essas obras aparecem, não só essas obras, como outras aparecem aqui, né, mostrando para nós que ele não só ele se escorou nos clássicos, como ele se inspirou nos clássicos, né? É isso, o leitor da época, né? Para o leitor da época e para os leitores de hoje, que no nosso caso, mostra a sofisticação machadiana, aquela importância da cultura geral. Ele leu todas essas obras. Ele leu Sócrates, Platão, Aristóteles, Shakespeare, Homero, tudo que estava em seu escopo, ele pôde, e ele aproveitou para fazer coisas maravilhosas. Pensa bem, que livro clássico você leu? Você gosta de clássicos? Deixa aí nos comentários quais livros clássicos você mais gostou, quais você abandonou. Você gosta de clássicos? Você leria os clássicos? Eu li todos os clássicos que eu pude. Madame Bovary foi complicado. Ulisses de James Joyce, meu Deus, já comecei. Bom, terceiro, a linguagem. Sim, a linguagem.
Eu já disse outras vezes e vou repetir. Isso é verdade. Eu adoro Dostoiévski, Homero, Shakespeare, Dickens, Mark Twain, Dan Brown, meu livro, meu vídeo, minhas regras. Dan Brown, meu vídeo, minhas regras. Você botou Dan Brown no meio de Shakespeare e no meio de Dostoiévski. Faço um vídeo pra você, você bota o que você quiser. Eu vou botar, tá? Eu vou botar aqui o que eu... Tô brincando. Enfim, Goethe e outros. Mas, quando eu leio, por exemplo, a Odisseia de Homero, ela foi escrita em grego. Né? Quando eu leio Hamlet, foi escrito em inglês. Quando eu leio Fausto, foi escrito em alemão. Os Irmãos Karamazov foram escritos em russo. Né? Enfim, todos esses eu tive que ter traduções. Eu tive que ler em traduções. Eu não falo, eu não domino essas línguas. Mas o Machado de Assis, escreve em português. Eu sei que se você está falando, você já deve estar pensando, você nem domina o português. Mas eu estou tentando. É difícil. Rapaz, é uma vida para dominar a língua portuguesa. A língua portuguesa é riquíssima, belíssima. E como plagiando nosso amigo lá, o Freud, a minha prótese não fala um português muito bom. Claro que ele falou isso em alemão, do alemão, se não me engano. Mas não é o caso. Mas, entendeu? É isso. Ele escreve em português. E em português eu não preciso de tradução. Então, para mim, é o melhor. É o melhor. Simples assim. Aliás, o famoso crítico literário Harold Bloom, né? Harold Bloom, escritor do Canônico Ocidental, né? Aquela coisa, é um crítico literário duríssimo, mas ele disse que se o Machado de Assis Machado de Assis era grande, mas se ele tivesse nascido na França, por exemplo, ele seria gigantesco. Vocês concordam com isso? Ou isso é só o nosso complexo de vira-lata dando as caras? Eu não sei. Eu acho o Machado de Assis simplesmente sensacional. Simplesmente maravilhoso. Simplesmente... me faltam palavras, como vocês podem ver. Ainda estou dominando o português. O quarto é universalismo. Isso sim. O Machado escreveu romance, conto, crônica, poesia. Só não escreveu samba-enredo porque não deu tempo. Não tinha nenhuma lá, nenhuma escola de samba na época pedindo para ele fazer um samba-enredo. Senão ele escreveria um samba-enredo também. Ou seja, ele é o nosso Leonardo da Vinci, digamos assim. Alguém que escreve, que faz bem várias e várias coisas. E ele escrevia muito bem, né? Nos seus contos, suas crônicas. Tem os romances, são 10 romances, na verdade são 10 romances só que ele escreveu, só 10 romances, né? Aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba são a nata da literatura brasileira. São os três, assim, que se você parar só pensar, vem cá, quais livros eu leria para entender a literatura brasileira, para poder entender, para poder ter o goût de l'effort, o gosto do esforço. Qual é a literatura, assim, que você me recomendaria? Eu recomendaria Memórias Póstumas de Brás Cubas, como eu estou recomendando aqui, Dom Casmurro e Quincas Borba. Aí você pode botar o Quincas Borba e o Dom Casmurro na ordem que você quiser, mas o primeiro, com toda certeza, é Memórias Póstumas de Brás Cubas, e não tem conversa. Isso na minha modestíssima opinião. E é minha opinião, meu vídeo, minha regras. Meus vídeos, minhas regras. Vem não. E outro, e a última, não menos importante, que é O Homem Machado. Aqui entramos num momento mais crítico, digamos assim. Pense comigo. Pobre, epilético e gago. Machado de Assis tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Né? Ele viveu numa época terrível, 1839 até 1908. Né? Segundo Império, lutas pela extinção da escravidão, proclamação da República, ou seja, uma época efervescente, uma época em que borbulhava cultura e borbulhava lutas e discriminação e loucura
tudo ao mesmo tempo naquele pequeno lugar. E ele estava no Rio de Janeiro. Tá, ele morava no Rio de Janeiro, centro, capital do Brasil, na época. Pense comigo, capital do Brasil, Rio de Janeiro, capital do Brasil. O negócio está feio, ou está pegando, né? Você sabe disso, né? Aí você pensa, um homem que lutou, um homem que vendeu balas, de vendedor de balas a presidente. Não é suicídio, já é suicídio. Vendedor de balas a presidente da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, de um injustiçado, rejeitado pela sociedade, principalmente por causa da cor da sua pele, como aconteceu com Lima Barreto, né? Você sabe disso. Vocês sabem que eu não estou brincando, não estou inventando a roda. É essa a verdade, né? Mas nunca se escondeu atrás da sua gagueira, epilepsia, cor da pele, pobreza, de ter morado em morro. Ele nunca se escondeu. Pelo contrário, ele abriu asas. E como é que ele abriu asas? Como foi que ele abriu asas? Através da educação. Agora é aí que dói. É aí que você olha e vê que... Por quê? Agora eu já estou totalmente fora aqui do que eu escrevi. Por que os governos têm tanto medo de você se educar? De você aprender? Ele era autodidata. Ele aprendeu francês, aprendeu inglês, tudo isso sozinho. Não sei se aprendeu a ler sozinho, mas é provável que tenha também. Então por que os governos se incomodam tanto quando você larga o lugar comum, o status quo, e resolve se embrenhar numa obra de William Shakespeare, num Machado de Assis, num Goethe, e você começa a abrir a sua mente para outros horizontes? Por que isso incomoda tanto? É exatamente por isso. Porque se você lê, você estuda, se você rala, você não vai depender mais deles. E sem depender deles, quem eles são, né? Quem é o grande irmão, se todos pararem de olhar para a tele, né? A tela, a grande tela do grande irmão. Né? Se pararmos de acreditar no discurso do Major. A Revolução dos Bichos começa com o discurso do Major. O discurso do Major, nossa, se você que já estudou história, tu vai identificar o discurso do Major na hora. Você lê ali e fala, caramba, já ouvi isso em algum lugar. Pois é, não mudou nada de ontem para hoje. Por isso eles têm tanto medo. O Machado de Assis fez isso, através da educação, através da cultura, através de tentar melhorar, de sempre tentar. Ele conseguiu. Entrou para a história. Provando que a educação sim muda vidas. Muda. Salva vidas. E esse, senhores, é simplesmente Machado de Assis. Machado de Assis. E esse é um livro que eu mais gosto na literatura brasileira. E é o meu livro preferido na vida. Não interessa. Eu tenho outros aí que eu gosto muito, mas esse aqui é o meu livro preferido. Tanto que eu estou relendo, você tá vendo? Eu peguei para dar uma olhada, para fazer esse vídeo, mas já estou relendo. Não consigo escapar das garras, principalmente de Brás Cubas. Mas é maravilhoso. E é só isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que você goste. Espero que você tenha um domingo excelente, maravilhoso, mesmo depois de eu falar esse monte de bobagem. Espero, olha só, meu café já até acabou, mas agradeço a todos vocês pela audiência e pela paciência. Curta, comenta, compartilha. Não sei se dá para hypar esse vídeo, se não dá, não tenho nem ideia se dá para fazer isso. Eu ouço aí os outros influenciadores falando em hypar vídeo, esse tipo de coisa. Mas eu nem sei o que isso significa, na verdade. Mas se você puder me ajudar, curtir, comentar, compartilhar, mostrar, por exemplo, para o seu professor. Aliás, beijo a todos os professores maravilhosos. Vocês são simplesmente geniais. Sem vocês eu não estaria aqui. Não sei se para o bem, não sei se para o mal. Nessa hora tem muita gente falando, por que esse professor não afogou isso no ninho? Pois é, não afogou.
eu estou aqui. Olha só. Pois é. Muito obrigado por tudo. Vou continuar lendo o meu livro aqui. Pedindo a vocês, claro, esqueci, que me digam qual é o livro que estão lendo. E qual clássico vocês mais gostaram e menos gostaram. A ver se a gente concorda. Se falarem mal de Machado de Assis, eu bloqueio. Tô brincando. É opinião, isso aqui é uma democracia. Eu acho. Valeu, gente, um abraço. Fique com Deus e... lembrei. Fui.